bom dia, Beto. Agora convidamos o Juarez aqui para explicar sobre o esporte amador do nosso município e teremos a mesma dinâmica. Rosa, obrigado, viu, Rosa? Teremos a mesma dinâmica, 15 minutos e, se necessário, a gente faz ampliação do horário. Senhor presidente, queria registrar a presença aqui e, se necessário, se for de sua vontade, a presença da ex-primeira-dama desse legislativo, minha amiga doutora Wilma Nunes, esposa do saudoso presidente Humberto Cordeiro, meu grande amigo, a pessoa que está no céu, graças a Deus, e foi o homem que me deu... Juarez, pode ir à tribuna. Tá o quê, Deus? Pode agradecer aqui a presença da doutora Wilma. Tá ok, seja bem-vindo. Também queria registrar aqui também o senhor lá do meu bairro ali, do meu partido, o Joana, o seu Chitor, a Verônica. Temos aqui o Prof. Gás também, Marlúcia, todo mundo que está nos assistindo aqui. Sejam todos bem-vindos. Juarez, 15 minutos para você explanar. Todos vocês, 15 minutos para você explanar aqui seu professor Edmilson também, Edmilson Duarte, coordenador lá do Amaral também está aqui presente. Senhores vereadores, vereadoras, auditório, bom dia. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aos vereadores que assinaram, subscreveram o meu pedido para uso dessa tribuna, o vereador Samuel, o vereador Dutti e o nosso presidente em exercício, o vereador Louro da Lisier. E, na verdade, a gente está aqui para fazer alguns agradecimentos e dar sugestões ao parlamento municipal do nosso município, até porque nós estamos fazendo isso em outros municípios do estado do Ceará. Eu não poderia esquecer do nosso município. Eu gostaria de agradecer a esta casa pela Lei de Utilidade Pública da Liga Desportiva de Futebol Amador do bairro São Miguel, que foi aprovada em 2009. Eu gostaria de agradecer a esta casa pela aprovação da Lei de Utilidade Pública da Associação Santa Rita de Cássia, no bairro São Miguel, em Calcaia. Eu gostaria de agradecer a esta casa pelos requerimentos aprovados no pedido de pavimentação e drenagem das ruas do bairro São Miguel, na denominada favela Zizi Gavião. Eu gostaria de agradecer a esta casa pela aprovação do requerimento que pede a urbanização e iluminação pública do campo do Alencarino, naquela comunidade. Senhores vereadores, o tema que está em discussão, que eu estou trazendo como sugestão, eu expedi uma cópia deste exemplar, porque a periferia das cidades, o filho do pobre não tem mais onde brincar. Os campos de futebol da periferia estão desaparecendo. Nem todo bairro tem um ginásio poliesportivo. Nem todo bairro tem uma quadra de futebol para que aquela criança que gosta de correr uma bolinha no país do futebol possa se divertir. Então é esse o apelo que eu trago aos nobres vereadores, no sentido de, nas comunidades que você representa, que você foi bem votado, faça uma avaliação e traga para esta casa uma discussão sobre aquele campo que está abandonado, que está precisando do apoio do poder público para que as crianças tenham o seu lugar, o seu espaço de lazer assegurado, para que elas não enveredem no mundo da droga, não fiquem na ociosidade, porque essas crianças, esses adolescentes, sem espaço para brincar, efetivamente elas vão se ocupar de outra maneira.
e que essa maneira, com certeza, não será desagradável para a nossa sociedade. Eu queria parabenizar o grupo das mulheres cearenses, naquelas mulheres calcaenses que aqui estavam. Porque eu estou aqui trazendo informações a respeito do futebol amador. Porque a mídia só coloca em foco o futebol profissional, esquecendo que o futebol amador é o patamar do profissional. Os meios de comunicação só veiculam os grandes clubes, mas o futebol amador ele continua no esquecimento, porque o futebol amador é quem promove o futebol profissional sucessivamente. Então, na verdade, meus senhores, minhas senhoras, a nossa preocupação é com os campos de futebol da periferia que está desaparecendo. Eu estou presidente de uma federação estadual onde tem 9 presidentes de ligas esportivas da capital e 3 do interior. Eu represento Caucaia. Nós temos um representante em Aracoiaba. Nós temos um representante em São Gonçalo do Amarante. E eu gostaria de trabalhar uma parceria com a União dos Vereadores do Ceará, porque é uma entidade estadual e elas poderiam caminhar juntas nessa luta. Eu gostaria de pedir o apoio, vereador Nobre e vereador Deusinho, o apoio da União dos Vereadores do Ceará, para que conjuntamente nós pudéssemos difundir esse trabalho em defesa do futebol amador que está esquecido no nosso estado. No dia 23 de fevereiro, nós estivemos na Câmara de Vereadores para fazer uso da tribuna, assim como eu estou fazendo aqui hoje. E aquele documento que chegou àquela casa, ele está sendo transformado em uma audiência pública, vereador. Está sendo puxado uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Fortaleza, com as entidades esportivas ligadas ao futebol da nossa capital. Eu estou aqui com a relação dos campos de futebol do município de Caucaia. Quantos campos de futebol existem em Caucaia? Quantos campos estão iluminados? Quantos campos não estão iluminados? Quantas quadras poliesportivas existem no nosso município? Esses dados foram fornecidos pela Secretaria de Esporte e Juventude de Caucaia. Então, Caucaia tem 136 campos, tem 11 campos iluminados, 121 não iluminados. Tem 79 quadras poliesportivas, 50 quadras cobertas, 4 ginásios poliesportivos, 29 quadras descobertas. Então, na verdade, esses são os dados estatísticos que a Secretaria de Esporte e Juventude de Caucaia me forneceu. Eu gostaria de fazer mais uma ressalva, é que 11 de setembro de 2010, nós fomos eleitos conselheiro de juventude do município de Caucaia. Naquela ocasião, tinham 18 entidades de classe credenciadas para participar da criação do Conselho de Juventude, e nós tivemos voto de 15 entidades que participaram da criação do Conselho de Juventude. E agora, no dia 11 de fevereiro, os meus colegas conselheiros de juventude, na nova sede que funciona no Icaraí, eles me elegeram vice-presidente do Conselho. Então, lá, vereador Deusinho, eu estou representando a sociedade civil organizada. Eu vou acompanhar as ações que estão voltadas para a juventude do nosso município. Eu estou à disposição dos nobres vereadores, aqueles que quiserem fazer algum levantamento, eu acho que eu ainda tenho tempo. Então, fiquem à vontade, nobres vereadores. Presidente, eu gostaria de uma parte aí, posso me permitir? Agora, eu queria dizer que é um prazer, né, receber você aqui na Câmara Municipal. Você que a gente já conhece um pouco da sua trajetória como conselheiro tutelar, como desportista, né? Eu já ia lhe pedir esses dados aqui, que são importantes, né? E a questão que você levantou em relação ao esporte amador, futebol amador, né? E a questão dos locais, das praças de esporte, dos campos de futebol
de quadros aqui do município de Calcaia. Eu tenho a seguinte concepção: cada campo iluminado, cada campo que foi iluminado, vereador Dude, se abre ali, mesmo que não tenha uma estrutura ao redor, uma praça de esporte, onde, vereador Louro, muitas vezes à noite, numa comunidade que não tiver uma praça ali para as crianças, para os jovens se divertir, ou até mesmo para as pessoas, os pais de família chegam à noite, já cansados do trabalho, tem um momento para desopilar no final de semana, um campo de futebol iluminado faz a diferença, né? Movimento o bairro, a questão comunitária, que é importante demais, a questão da integração do bairro, a questão comunitária é importantíssima, a questão da juventude, tirar da ociosidade à noite, que às vezes estão ali em rodinhas nas esquinas conversando e sempre aparece alguém oferecendo alguma coisa errada, oferecendo uma droga, oferecendo qualquer outra situação que tire a nossa juventude do caminho certo. E o esporte, né? O esporte é uma coluna forte dentro desse contexto para que nós possamos colocar a nossa juventude no caminho certo, a educação, a cultura. Mas hoje aqui nós estamos tocando na situação do esporte, mais especificamente na questão do futebol de salão e outras modalidades de esporte que possam ser desempenhadas nesses locais. Então, como eu estava dizendo, cada campo que foi iluminado é uma praça de esporte, é um local de diversão, é um local onde as pessoas podem estar ali se integrando, é um local onde a segurança aumenta, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm do trabalho, tem que cruzar ali um campo de futebol à noite, naquela escuridão, aquele negócio todo, que geralmente é na entrada de um bairro, no acesso principal do bairro. Isso aí é muito importante, a questão da segurança. A questão da valorização do futebol amador é a base, é a coluna, é como uma casa. Você começa uma casa lá do alicerce, e o futebol amador é o alicerce. Quantas pessoas, quantos jovens do estado do Ceará, falando de uma maneira mais geral, já tiveram destaque em outros países, ou mesmo a nível de Brasil, saíram de categorias de base, saíram dos seus bairros, saíram das suas comunidades, jogando futebol nos campos das suas comunidades, e foram descobertos por time de futebol, para aqueles olheiros, né, Juarez? Chama olheiro, né? E levados a times de segunda, primeira divisão, e foram crescendo, né, de acordo com o seu desempenho, e hoje são destaques a nível nacional e até a nível internacional, trazendo orgulho para o nosso povo. Isso é muito importante. E aquele jovem que no passado podia ter sido apenas um usuário de droga, uma pessoa que tivesse tomado outro caminho errado, hoje está aí, com seu local garantido, com seu lugar ao sol, e ajudando a sua família e talvez até ajudando a sua comunidade. Então eu acho importantíssimo essa questão dessa integração. O esporte é fundamental dentro das comunidades, não só na questão da valorização e levar esses jovens, esses adolescentes para um patamar maior, mas a questão da integração comunitária, Dudu, que eu acho importantíssimo, né? Então eu quero parabenizar você por ter levado a questão, e essa questão da iluminação também dos campos de futebol, eu acho uma questão também prioritária dentro do nosso município, porque a cada campo iluminado vira uma grande praça de esporte dentro de cada bairro. Muito obrigado, e agradeço também os dados que você está me dando aqui, de trabalhar. Muito obrigado. Agora o aspecto. Também queria, né, agradecer. Senhor presidente, queria só comunicar que nós já entramos nos 15, a Vossa Excelência pede o Juarez os 3 minutos de considerações finais. Eu quero parabenizar pela força, pelo carinho que você sempre tem tratado o esporte do nosso município. Conheço a sua história, longa data, né, do Tabapuá. Sempre a gente encontra jovem e futebol, lazer, sempre a gente encontra por Juarez. Quero lhe parabenizar, e quando você achar necessário aí, conclua seu... Presidente, eu queria só dizer ao Juarez, conte com o apoio da UVC, tá? A gente vai marcar aí semana que vem, a gente conversar e ver como podemos ajudar e como podemos fazer essa parceria. Parabéns pelo trabalho, você é uma pessoa obstinada e que conhece o futebol amador, conhece a questão da criança e do adolescente, como também conhece da juventude. Conte com a gente. Obrigado. Eu queria só fazer um resumo aqui. Nós enviamos ofícios ao professor Evaldo Lima, secretário de esporte da nossa capital, em setembro de 2010.
ao doutor Ferruz Feitosa, hoje secretário da Copa, secretário do Governo do Estado, ao ministro